A graça e a paz a todos. Amados, eu estou passando aqui esse áudio para deixar uma mensagem bíblica como forma de transmitir a palavra do Senhor. E essa mensagem, ela traz um tema muito polêmico nos dias de hoje, né? Devido a envolver muito a parte sentimental, mas também envolve a parte espiritual, né? Mas é muito importante eu falar a vocês, porque sempre que o Espírito Santo me dá um entendimento, trazendo a revelação da palavra de Deus no meu coração, eu gosto de expressar. E eu resolvi gravar por conta da grande importância que é o que o Espírito Santo fala conosco. Então, hoje foi mais um dia em que eu me alimentei da palavra. Após algum tempo, depois de eu passar por um problema sentimental que envolveu o meu casamento, né? Eu procurei mais ler a Bíblia. E Deus foi me revelando e me dando o entendimento sobre essas coisas, que pouco é tratado por nós cristãs e também nas igrejas, certo? Bom, o que eu vou falar aqui é sobre o adultério, certo? E suas consequências, né? E também sobre o divórcio, certo? Então, o adúltero ou a adúltera, né? É alguém que tem uma relação, que tem um relacionamento fora do casamento com uma pessoa que é casada, né? E que não é o seu cônjuge, ou seja, uma pessoa que tem aliança com outra pessoa. Casado com outra pessoa que não é seu cônjuge, né? E mantém um relacionamento proibido, né? Lógico. O fato é que existe muitas coisas, o fato é que existe muitos casais, né, passando por essa situação e se divorciando por conta dessa tragédia chamada adultério ou infidelidade conjugal. Isso é dado na Bíblia como um sofrimento causado por falta de sabedoria, né? A gente vê o livro de Oséias, capítulo 4, 6, né? O Senhor diz: o meu povo perece por falta de sabedoria, né? Na Bíblia, o livro de Oséias, ele fala exatamente do adultério. O Senhor tratou exatamente o adultério nesse livro. É um livro que tem uma grande revelação da vida conjugal. E como Deus trata esse assunto lá é extraordinário, pois fala do perdão. Eu tive a oportunidade de conhecer o livro, de ler e entender o que Deus quer que a gente faça, né? Mas isso é outra a gente posso estar falando em outra história, em outro estudo, certo? Então, é a sabedoria que nos falta, né? Para que a gente aprenda a lidar com esse assunto, né? E que pode estar acontecendo na nossa vida sentimental, pode estar acontecendo ou pode acontecer, e não temos como nos defender, né? E não temos como nos livrar, né? De cair no laço, na cilada da serpente, que vai destruir a vida física, a vida espiritual, né? Na vida física, vai abalar o emocional, o psicológico, muitas vezes vai trazer doenças, né, como depressão, angústias, ansiedade, nervosismo, uma série de problemas, né, e pode deixar sequelas na vida da gente. Só quem passa por uma separação, por um divórcio, por uma ruptura no casamento, na família, vai saber do que eu estou falando aqui, né? E no espiritual, pode nos afastar, né, da salvação e do reino de Deus, né? Agora, eu vou ler a palavra
para maior entendimento e revelação, né, do Espírito Santo. Eu vou ler uma passagem bíblica que vai nos falar exatamente de como o adultério nos leva à ruína e traz o divórcio, certo? Nesse momento, eu falo uma verdade bíblica. Não sou eu quem falo, né? Não sou eu quem falo. Mas, não sei o que estou dizendo, mas a palavra do Senhor mesmo que vai estar falando aqui, tá bom? Então, amados, Deus, ele proíbe o adultério, né? Ao ordenar, lá em Êxodo 20:14, não adulterarás, o Senhor está dando uma ordem, né? O seu mandamento deve ser cumprido, porque ele está proibindo. Assim como ele proibiu lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva comessem do fruto proibido, né? E também ele odeia o divórcio, né? Quando ele diz, eu odeio o divórcio, está escrito lá em Malaquias 2:16, né? Amados, agora eu quero meditar com vocês aqui no versículo. Deus diz, eu odeio o divórcio. Agora imagine nós cristãos, né, fazendo algo que Deus, o nosso Pai eterno, odeia. Como é que fica a vida de quem pratica algo que afronta a Deus? Será que Deus não é justo? É isso que pensa essa pessoa? Eu estou fazendo perguntas, tá? Não. Deus é justo, minha gente. Deus é justo, Deus é fiel. E Ele diz e Ele faz, certo? E eu pergunto, como vocês já acham que Deus vai proceder com quem faz tal coisa, né? É uma pergunta que devemos nos preocupar, certo? Então, o divórcio é odiado por Deus. Eu vou contar aqui algo que aconteceu, né, comigo, uma experiência com Deus. Um certo dia, eu estava aqui no meu quarto e eu direcionei meu pensamento a algumas coisas que estava acontecendo comigo, né, e outras pessoas, né, eu vendo, observando, e eu comecei a pensar e eu nem sei como foi que eu comecei a ouvir, mas eu sei que eu tinha lido a palavra algumas horas antes e eu estava deitada e pensando, né? E aí, de repente eu despertei e foi quando eu ouvi, né? Foi quando eu ouvi, o Senhor começou a falar comigo, né? No meu coração. E me falava essas coisas, né? Eu fiquei ouvindo e o Espírito Santo de Deus me falava essas coisas. E eram perguntas, certo? E ele falava assim, filha, como pode alguém se beneficiar das coisas que eu rejeito? E eu parei, né? E quis saber. E Deus me disse assim, como pode alguém se beneficiar do divórcio se eu odeio o divórcio? Certo? E eu, meu Deus, isso é verdade, tá na Bíblia. E continuou, né? E isso é bíblico, tá lá na Bíblia, esse versículo, certo? E o fato é que os cônjuges querem separar, né? Quando há uma traição ou por qualquer motivo, eles querem se divorciar porque eles querem se beneficiar, ficar livre, né? E novamente casar-se. E o Senhor me falava isso, e eu concordei, sim, Senhor, é verdade. Mas só que isso é falta de entendimento e sabedoria, porque se Deus rejeita, né, tá rejeitado. Ele não pode abençoar alguém que ele lhe desobedece, né? Você entende? Aí, assim também o Senhor me disse, né, filha,
Como pode alguém se beneficiar da mentira se eu rejeito os mentirosos? Né? Ou seja, na palavra do Senhor diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, ou seja, a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, certo? Isso é fato, está na Bíblia. E eu continuei ouvindo e o Senhor falando e disse: filha, como pode alguém se beneficiar do adultério, né? Se eu o rejeito. Aí eu fiquei, disse, meu Deus, verdade, né? Porque, amados, eu aprendi que na nossa vida nós não devemos querer nada daquilo que Deus não quer para nós, porque nós não vamos ser felizes, certo? Isso são coisas que às vezes nós não paramos para pensar e vemos muitas vezes nossos irmãos fazendo e achamos que vai ficar tudo bem. Mas nós devemos nos preocupar com essas coisas, né? E com essas pessoas e também alertar se tivermos oportunidade, porque a Bíblia diz que se nós vemos o nosso irmão cometer pecado e a gente cometer pecado, nós avisemos, porque senão nós vamos ser cúmplices desse pecado, né? E hoje eu estou aqui e o que eu queria mesmo era que uma certa pessoa, né, pudesse ver isso, né? Pudesse ouvir, né, o que eu estou dizendo, mas eu sei que essa pessoa não vai ouvir. E se ouvir, não vai fazer nenhuma importância nenhuma, né? Mas é importante para aqueles que querem saber, porque a palavra do Senhor, ela é luz, certo? E nos guia pelo caminho, né? Pelo caminho certo. E eu não posso, depois de conhecer a verdade, ficar calada, né? No livro de Isaías, capítulo 5:20, diz assim: ai dos que ao mal chamarem de bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo, né? Então, a gente não pode fingir que essas coisas são boas e aceitar. Então, eu como cristã, eu tenho conhecimento da verdade, eu estou falando isso não é por mim e nem pelo meu esposo, mas sim porque eu sei que pode ajudar outras pessoas que possam estar no escuro e que podem ver essas coisas acontecendo e achar que é bom e até seguir porque deu certo com eles, né? Mas depois as consequências, né? Agora, amados, sobre o adultério, né? Nós temos aqui o Provérbio 6, que também fala. A gente tem várias passagens na Bíblia falando sobre adultério, mas eu vou ler aqui o Provérbio 6, o versículo 32 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: o que adultera com a mulher é fato de entendimento, ou melhor, é falta de entendimento, destrói a sua alma. O que tal faz? Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Mas desse versículo, né, Deus revela sobre o caráter de quem adultera, certo? O adúltero, ele perde totalmente o juízo e tem sérios problemas com Deus. Esses versículos, ele trata da alma, da vergonha e da possível vingança, né? A pessoa que não tem paz na sua alma é uma pessoa destruída, né? Totalmente destruída. E a vergonha é outra coisa terrível. É impossível ser feliz e
é impossível ser feliz, né? Pode perder até a vida também, né? Se for uma mulher casada, né? Pode encontrar uma vingança do marido, né? Gente, a pessoa que adultera, ela desobedece a Deus, né? Em Provérbios 7, fala que fala que as palavras do Senhor devem ser guardadas dentro de nós, e essas palavras são os seus mandamentos. Esses jamais devem ser esquecidos, né? Ainda no Provérbios 7 diz que quem adultera com a mulher adúltera, ela está como um boi ao matadouro e como um louco aos castigos das prisões, ou seja, está preso nas cadeias, escravo de Satanás. Isso é muito sério, amados, né? O caminho da morte está seguido por tal pessoa. Então nós não podemos fechar os olhos e não dar ouvido à palavra do Senhor, porque essa não passa sem se cumprir, né? Está escrito em Mateus 24:35, né? O próprio Jesus, ele diz no sermão profético que os céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso são palavras de Jesus Cristo. Então, sabemos que tudo que está escrito na palavra do Senhor, tudo que foi escrito, vai se cumprir. E a gente tem que se preocupar com isso, certo? O adultério, ele destrói a alma da pessoa, né? Leva a morte espiritual. E aqui passa por vergonha diante da sociedade, diante da família, se for diante dos filhos, né? Essa pessoa, ela vai carregar essa vergonha pelo resto da sua vida. Tristeza na alma, nunca mais ela viverá bem, viverá nas trevas, sem luz, sem a luz de Deus, porque ela perde a intimidade com Deus, certo? O adultério, ele é tão sério que o Senhor, ele compara essa relação da traição no relacionamento com a relação dele conosco. Porque quando temos uma relação com Deus e traímos fazendo algo que ele não gosta, como adorar a imagem ou desobedecer seus mandamentos, perdemos a nossa intimidade com ele, certo? E ele, o Senhor, se afasta, e então nós iremos ter vergonha de nos ajoelharmos para pedir algo a Deus quando desobedecemos ele. Eu sei que isso é certeza. Qualquer um que pecar, errar contra Deus, contra seus mandamentos e princípios, vai se sentir assim, envergonhado, como aconteceu com Adão e Eva, certo? E é por isso que ele faz essa comparação com a nossa vida conjugal, porque por ser uma relação íntima, certo? E todos os adultos, eles sentem essa vergonha. Eles sentem a vergonha dos cônjuges, certo? Quando ele trai e acha que não tem mais jeito, ele não procura se reaproximar do outro cônjuge, né, traído. E o outro cônjuge endurece o coração, e daí acontece o divórcio. Mas o Senhor, ele não quer essa situação, né? Ele sempre quer a restauração da aliança. Isso é fato. E tanto da aliança, né? E tanto do relacionamento conjugal como do relacionamento com ele. Porque ele é misericordioso e perdoa, certo? Né? Então, o Senhor não condena quem adultera. Ele quer que a pessoa que traiu se arrependa. E também o que foi traído perdoe, pois ele diz na palavra que os adúlteros estão sem juízo, né? E ele vai abrir os olhos de todos. Ele vai
tratar com todos. Então é só a pessoa buscar o Senhor. Mas quando a pessoa endurece o coração, não quer ouvir o que o Senhor diz, acontece essas coisas. Mas o Senhor quer tratar ele quer curar o cônjuge que foi ferido, que foi traído, e para restaurar primeiro ele, para existir o perdão, e ele também quer tratar com o cônjuge que traiu, porque o Senhor não se alegra na morte do ímpio, certo? O Senhor quer abrir os olhos de todos. Então, Deus quer ter de volta a intimidade do casal e também com ele, pois é assim que Deus trabalha. Quanto mais o esposo e a esposa estão próximos, mais eles estão próximos de Deus, né? E quanto mais eles se afastam, mais eles estão afastados de Deus. E o interessante é saber que essa aproximação é real, né? Deus é realmente a cabeça do casal. É Ele que liga os dois. E se os dois se desligarem, ambos se afastam de Deus, né? E aí sim está o perigo, pois vão estar sujeitos a praticar o adultério, né? E lá se vai o castigo, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus, né? Então o arrependimento é a chave para restaurar a intimidade com Deus, porque o arrependimento gera perdão, certo? Deus também compara o adultério como o adúltero, né? Deus também compara o adúltero como um ladrão, né? E podemos comprovar isso lá na Bíblia, quando Davi adulterou. Na Bíblia, em 2 Samuel, no capítulo 2, né? É uma história bem conhecida, né? Quando Davi adultera com uma mulher casada, né? Ela era Betseba, esposa de Urias, e Deus mandou o profeta Natã repreender Davi, né? Eu vou ler a Bíblia aqui para vocês, eu vou ler para a gente entender, né? E depois eu vou comentar aqui, certo? A palavra do Senhor diz assim, né? 2 Samuel, capítulo 12. Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi. E, entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar, quadruplicando, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor e o teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos, a Urias, o heteu, feriu a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele
mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Uria, o teu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Eu vou ler até aqui, tá bom, amados? A gente vai resumir aqui, porque o que o Senhor pediu, né, para o profeta e repreender Davi, né? Amados, aqui podemos ver que o profeta Natan, ele tratou com Davi sobre o adultério dele como um homem rico que defraudou, né, um homem pobre, né? Tomou para si algo que não lhe pertencia. Embora ele tivesse muitíssimas, né, ovelhas e vacas, ele tomou daquele pobre que só tinha aquela cordeirinha e preparou o guisado, né, para o homem, o viajante que chegou na casa dele. Ele foi pegar do pobre do homem que só tinha aquilo, né? Então ele defraudou aquele homem, ele roubou, né? E ele tomou para si algo que não lhe pertencia, sua única cordeira. Aquele homem pobre só tinha aquilo, sendo que ele não tinha precisão, minha gente. Ele já tinha, né? Ele tinha muito, né? Então, comparando isso para a vida de Davi. E quando Davi tomou conta da situação, ele entendeu que estava se referindo à vida de Davi, né? Porque ali simbolizava que Davi não precisava tomar a mulher de Urias, porque ele tinha muitas mulheres, né? O Senhor entregou o reino para ele. Ele tinha um harém de mulheres para ele, né? Esposas das mais belas mulheres. Então ele não teve empatia, ele não se colocou no lugar de Urias, certo? E por isso que ele disse que ele teria que devolver, né? Era digno de morte e teria que devolver 4 vezes para ele, né? Porque ele ia fazer justiça, né? E o interessante é que o profeta, ele apelou para essa história para que Davi pudesse ver a gravidade da situação, né? Davi era rei e juiz de Israel e precisava julgar a si mesmo, né? E se condenar. Natan foi muito sábio ao transmitir a mensagem de Deus, né? Porque Davi, ele conheceu sua própria fúria, né? Porque disse que ele ficou furioso. Ele ficou furioso com aquela situação, porque para ele e também para nós, né? Quando estamos diante dessa realidade, a gente vê que é um caso digno de morte, né? E Davi decretou a morte daquele homem, sem imaginar que ele era o próprio, que era para ele próprio, né? Agora eu pergunto, por que vocês acham que Natan apelou para essa história, né? Sou eu que estou perguntando, não está na Bíblia, né? Mas eu vou responder aqui o que eu imaginei, né, que tenha sido. Bom, eu acho que foi pelo fato, né? A gente vê na vida real, isso acontece, certo? Pelo fato dos adúlteros, né? Eles não aceitarem seus erros, seus pecados e viverem tão iludidos, tão apaixonados pelos seus amantes, que eles são incapazes de se colocar no lugar do outro, certo? Exemplo, uma mulher, eu conheço, né? Eu conheço demais, né? Uma mulher que toma o marido de outra,
ela nunca aceita que tomou, certo? Mas ela tomou e ela defraudou, porque ela sendo solteira, ela poderia ter outros homens, ela não tinha necessidade de tomar o marido de uma mulher que só tinha aquele marido e ficou para ela, são único. E ali também ela desobedece a Deus, porque a palavra do Senhor diz que o que Deus une, ninguém separa, né? Então, uma mulher, um homem, quando toma um cônjuge de outro, eles estão defraudando, né? São ladrões, certo? Então, ela nunca vai dizer que tomou, né? Ela diz que não tem culpa. Eles vão dizer que não tem culpa, né? Mas ela é tão culpada quanto o homem da história, do profeta, digno de morte, certo? E se falar para um amante que ela roubou e que ela tomou o marido de outra mulher, ela vai se exaltar, ela vai negar, ela se faz de vítima, né? Ela não vai de maneira nenhuma assumir o ato dela, certo? Só que quem defrauda o seu próximo, Deus é vingador. Quem defrauda o seu próximo, como o caso de uma mulher amante ou um amante, Deus é vingador. E isso está na palavra do Senhor. Em Tessalonicenses, né, capítulo 4, versículo 6, diz assim: ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Então, a palavra do Senhor, ela se cumpre, né? E o fato é que os adúlteros e adúlteras, né, eles são afrontosos. Eles querem desviar a palavra de Deus e usam até Deus para justificar seus atos. Muitos dizem que Deus os perdoa, né, porque eles se amam, né? E Deus é a favor do amor. Eu até vou rir agora. Mas Deus diz que o amor é fruto do Espírito Santo, porque é dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo é dado por Deus. Então, se Deus rejeita os adúlteros e diz na palavra dele que os... Bom, deu um problema aqui no meu áudio. Então, ele diz na palavra dele que os adultos não herdarão o reino de Deus, né? Como pode existir um amor no adultério, certo? Amados, não se enganem, né? E não acreditem nessas mentiras de Satanás, porque Deus não está nesse negócio. Quem está lá na mente deles é Satanás, a serpente enganosa, certo? Bom, resumindo aqui, o profeta Natan, ele tratou com Davi seus atos de forma bem clara. E foi essa situação que fez com que Davi se arrependesse, certo? Porque quando Davi ouve essa história, né, ele teve a empatia e ele não pôde mais negar. Então, ele mesmo se condenou e ele mesmo teve que ter o arrependimento. Porque a pessoa só se arrepende quando ela é condenada. E o que acontece é que muitos adúlteros não se arrependem. Por quê? Porque as igrejas estão aceitando, as famílias estão aceitando, a sociedade aceita, é normal, acham até bonito, apoiam, né? Tem famílias, irmãos, parentes que não vão falar, não, vão se calar, vão deixar, não, mas ele quer ser feliz, a pessoa lá quer ser feliz, não estava feliz. Isso não é felicidade, isso é ilusão, isso é uma mentira que Satanás fez, certo? Porque não existe felicidade nas coisas do mundo, não existe felicidade naquilo que Deus não aceita. Então, porque se todos fizessem como o profeta Natan, tratasse a realidade ali, né, a realidade da pessoa mesmo, para que ela acordasse, abrisse seus olhos e entendesse
que aquela vida ali é uma vida de maldição, tudo seria diferente, tá certo? Tudo seria diferente. Então, eu estou gravando aqui porque realmente eu senti necessidade. Eu passei alguns dias tentando montar como era que eu ia abordar isso aqui, e com receio, né? Eu não sei quem vai me criticar ou falar alguma coisa. Mas eu fiz o que eu senti vontade e que eu creio que Deus também quer que façamos isso, porque a gente precisa acordar, abrir os nossos olhos, certo? Porque isso pode ir a bem mais longe, as consequências, e consequências também porque vai servir de exemplo para outros, né? Para os filhos, para os netos, então pode passar de geração em geração, e muitas pessoas podem cair nesse laço e não se arrepender e não se salvarem, certo? Então eu agradeço, e a graça e a paz do Senhor, e até o próximo áudio ou vídeo.